Oi, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece ainda, sou Fabrícia, mãe da Alice e do Pedro, psicóloga clínica e orientadora parental. E eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre algo que tem me preocupado nesse contexto de emergência, que é exatamente o aumento, né, da violência doméstica e, nesse contexto, da violência contra crianças. Então, quando a gente fala essa expressão, né, violência contra a criança, às vezes a gente considera, né, apenas aqueles comportamentos mais drásticos, então, ou fisicamente mais violentos, então uma surra, um espancamento, né? Mas no campo do cuidado com crianças, a gente entende, assim como nos casos de violência contra a mulher, que a violência a violência psicológica é uma forma de agressão grave, que a forma como a gente fala, a palmada, né, tudo isso está no campo daquilo que a gente considera violência. E contra a criança. E num contexto de isolamento social e de confinamento, né, dentro das nossas casas, a probabilidade disso aumentar é muito grande. A gente já tem estatística mostrando que a violência contra a mulher, por exemplo, aumentou em cerca de 50% no mundo, né? E também no Brasil, isso é uma realidade também no Brasil. E existiu ontem mesmo, eu estava conversando com uma amiga assistente social e a gente estava refletindo um pouco sobre isso. E sobre a importância, então, né, da gente falar cada vez mais sobre disciplina positiva. De forma muito genérica, né, a disciplina positiva ela é uma proposta de educação respeitosa, tá? Ela não é uma proposta de que você seja permissivo com seu filho, ela não é uma proposta de mimar uma criança, ela não é uma proposta de desconsiderar a necessidade da gente, como adultos, colocar os limites, né, circunscrever o universo da criança para que ela consiga se tornar um cidadão, né, uma pessoa respeitosa também no futuro, uma pessoa solidária, uma pessoa capaz de conviver em sociedade, de viver em sociedade. No entanto, a gente entende que a gente pode fazer isso de uma forma que não agrida, que não violente e que respeite o direito da criança de ser, o direito da criança de existir, de se posicionar no mundo, desenvolver a sua autonomia e a sua subjetividade, tá? Então, hoje eu queria que a gente passasse a refletir um pouco sobre essa necessidade que nesse contexto é ainda mais premente, tá? Para que a gente não violente as nossas crianças com a desculpa de que a gente está educando, né? Ou porque a gente está sem paciência, ou porque o meu nível de ansiedade está lá em cima, e que tudo isso é normal. O que eu preciso é normal estar mais ansioso, é normal estar mais impaciente, é normal perder a paciência. Nós, mulheres especificamente, a gente está acumulando uma série de demandas, então a gente está com uma carga mental excessiva, historicamente construída e que agora está se acentuando, né? Porque o cuidado com os filhos tem majoritariamente ficado conosco. Eu não fujo disso, eu sou mais uma nesse contexto. Só que o que tem me ajudado a lidar com isso é desenvolver ferramentas para me regular emocionalmente e para oferecer aos meus filhos uma educação que faça sentido para mim, né? Que de fato produza algum fruto do ponto de vista social e que não os agrida, não os machuque, não violente a subjetividade e os direitos que eles têm como seres humanos que são. Então hoje é claro que a gente tem N, né, coisas, N tópicos para serem discutidos dentro dessa proposta de educação. Mas hoje, especificamente, eu queria só te sensibilizar para esse tema, né? Se você nunca ouviu falar, que você possa pesquisar, que você possa me acompanhar, ler os meus posts por aqui, acompanhar outras pessoas que falam sobre o tema. Eu tenho várias pessoas para indicar para vocês, vários perfis do Instagram para indicar para vocês, é só me chamar aqui, mandar uma mensagem, um direct que eu vou responder e vou sugerir várias pessoas interessantes, né, com quem vocês podem acompanhar e com quem vocês podem tentar trocar. Eu mesma criei um grupo de WhatsApp nesse período do coronavírus, ele vai ter a duração só realmente desse período, né, e eu criei esse grupo de WhatsApp gratuito, o link para acesso ao grupo está na minha bio, eu tenho postado conteúdos
sobre reflexões, né, e desafios, e a gente tem trocado, né, um grupo de mães, majoritariamente, mas nenhuma restrição para os pais. E, enfim, e ontem essa minha amiga com quem eu estava conversando, ela perguntou: Fabrício, mas você acha que as pessoas estão sensíveis à disciplina positiva? Eu falei: olha, honestamente não, porque é muito mais fácil pra gente exercer uma parentalidade, uma maternidade, uma paternidade, baseada no modelo que a gente aprendeu. Né? E a gente aprendeu que uma criança disciplinada é uma criança que obedece, é uma criança para quem se diz muito não e de forma muito objetiva, sem explicação, sem conexão, sem relacionamento, sem o esforço, né, de fazer com que aquela criança entenda por que aquele limite está sendo dado. E ok, nós fomos criados assim, sobrevivemos com sequelas, né? Como psicóloga clínica, eu acompanho muitos adultos com muitas dificuldades de regulação emocional das próprias emoções, exatamente porque não tiveram essa base e esse fundamento, essa base, né, para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como a gente costuma chamar, essa capacidade de regular as próprias emoções e responder ao ambiente, às outras pessoas de uma forma respeitosa, de uma forma que eu não fira o outro, mas também não me negligencie, né? Considere as minhas necessidades, mas também considere as necessidades do outro. Então eu falava para ela: olha, de fato eu não sei se as pessoas estão sensíveis não, mas eu entendo que eu tenho essa responsabilidade de sensibilizar. Existe uma mudança de modelo mental, existe uma mudança de percepção e de crença a respeito da infância, a respeito de quem é a criança, a respeito do meu papel enquanto mãe e pai. Qual é esse lugar, né? Então, que lugar eu ocupo? É um lugar de autoridade? É um lugar de ditador? É um lugar de amigo? Que lugar é esse, né? Então, passa por todas essas desconstruções e construções, mas de fato funciona, né? A gente tem vários exemplos, eu tenho utilizado aqui, eu e meu marido, a gente tem tentado, né? Viver isso e utilizar isso até como um estilo de parentalidade, a disciplina positiva como um estilo de parentalidade. E a gente percebe que quando a gente usa a disciplina positiva, às vezes parece que num primeiro momento não vai funcionar, parece que no primeiro momento é mais custoso, mas o resultado assim, a gente tem conseguido resultado, a gente tem conseguido que as crianças colaborem, que elas vão escovar o dente, que elas durmam sozinhas no quarto, que elas catem os brinquedos e de uma forma mais leve, e que se repercute em toda a dinâmica familiar. E aí, para eu finalizar, óbvio que tem muito mais a ser dito, né? E esse vídeo é realmente só uma tentativa de sensibilização para o tema. Eu até peço que vocês deixem nos comentários, eu também vou abrir aqui no meu Instagram uma caixinha para vocês tirarem dúvidas e sugerirem temas para que eu comece a fazer uma série de lives tratando sobre aquilo que vocês consideram os maiores desafios no exercício da parentalidade nesse momento de crise. E aí eu tenho um livro aqui para deixar, que é bem bacana, que eu tô aproveitando a quarentena para degustar, né, que é o Disciplina Positiva de A a Z, 1001 soluções para os desafios da parentalidade. Ele é bem bacana porque ele vai... É claro que é interessante vocês já terem algum conhecimento sobre disciplina positiva, mas ele é bem bacana porque ele vai nos temas. Então, por exemplo, a gente estava com uma questão aqui do Terrible 2, né? Dos terríveis 2 anos, porque o meu mais novo tem 2 anos. E aí ele tem um capítulo sobre Terrible 2, ele tem um capítulo sobre... Dá uma olhada aqui, mostrar aqui pra vocês... sobre viajar, sobre retrucar e desrespeitar, sobre bagunça no quarto, enfim, então aqueles temas bem recorrentes e comuns, né? Claro que cada família, para cada família isso vai se manifestar de uma forma, isso vai ter uma repercussão, né? O fenômeno vai se comportar de maneiras diferentes, dependendo da dinâmica familiar, da característica dos pais, da cultura daquela família. Mas há temas que são recorrentes, que eles aparecem em todas as famílias, embora apareçam com nuances e especificidades diferenciados. Então, o livro é bem bacana porque ele é bem pontual. Então, assim, tô surtando, não sei o que fazer, Terrible 2, deixa eu ler um negocinho aqui rápido, né? Ele é um livro que ajuda a gente na nossa pausa positiva para que a gente seja criativo
no trato com os nossos filhos e a gente consiga sair do padrão de gritar, do padrão de ofender, do padrão de fazer a criança se sentir pior quando para que ela haja melhor. Então, assim, a criança fez uma coisa errada, ela já está se sentindo mal, porque ela foi repreendida, e aí a gente faz ela se sentir pior, para que ela haja melhor, para que ela se comporte melhor, é um pouco contraditório. Então, para que a gente consiga ser mais criativos nesse trato e não usar a violência como um recurso, né, de educação, de exercício da parentalidade, é que eu quero hoje conversar com vocês, porque eu entendo que a gente está vivendo um momento de risco para que isso aumente e é nosso dever, enquanto profissionais de saúde, alertá-los, né, para esses perigos, tá? Eu espero realmente de coração que esse vídeo seja útil para vocês, que vocês divulguem, compartilhem com quem vocês acham que é necessário e que vocês sugiram temas para que eu possa não só gravar vídeos, mas que de repente a gente possa fazer uma live, chamar outros profissionais de saúde, outros especialistas no tema, e que a gente tenha uma conversa bacana e use esse momento de isolamento para o crescimento pessoal, né, para o crescimento, para o aprimoramento das nossas relações com os nossos filhos e, consequentemente, para melhorar a nossa sociedade, tá bom? Um grande beijo para vocês, desculpem aí os ruídos, mas é o que é possível hoje. Tchau, tchau.